Oi gente, a paz do Senhor a todos vocês de casa. Eu sou o evangelista Cid Braza e está começando agora o programa Palavra Profética. E nós estamos aqui com um quadro muito abençoado que inclusive você pode participar. O nome do quadro é Cid Braza Responde. Mande agora mesmo pra gente todas as suas perguntas, as suas dúvidas, as suas questões, dúvidas e perguntas relacionado à política, relacionado à Bíblia, relacionado à religião, pode ser relacionado a futebol, qualquer tipo de pergunta, nós estaremos aqui respondendo as suas questões, tá legal? Eu sou o Cid Braza e esse é o nosso quadro Cid Braza Responde. Inscreva-se agora mesmo no canal Julie Nogueira. Fique mais bonita! Lá você encontra dicas de beleza que com certeza vai aumentar o seu autoestima. Não tenha medo, sabe por quê? Porque não existe mulher feia. O que existe é mulher que não conhece o canal da Julie Nogueira. Inscreva-se já! É isso aí, gente. Nós estamos de volta e dessa vez a pergunta foi feita pelo nosso grande amigo particular, companheiro de missão, o nosso querido pastor Rony Santos, aqui mesmo de São Paulo. A pergunta dele foi essa: Cid Braza, em que nós devemos acreditar? Nós devemos acreditar no pré-tribulacionismo ou no pós-tribulacionismo? Essa foi a pergunta do nosso irmão Rony Santos. É isso aí, Rony. Acreditar em quê? Né? Tantas dúvidas na nossa cabeça que a gente fica até doido às vezes, né? Fica até meio tantão da cabeça, tá legal? Primeiro, Rony, nós temos que entender, tá? Não só o Rony, mas todos os nossos telespectadores, nós temos que entender primeiro o que é o pré-tribulacionista e o que é o pós-tribulacionista, tá legal? Tanto o pré-tribulacionista como o pós-tribulacionista são ensinamentos, são doutrinas, né, que levam-nos a uma direção diferenciada ao que diz a Bíblia Sagrada, tá legal? Primeiro, o que é o pré-tribulacionismo ou os pré-tribulacionista? O que é isso? O que isso significa? Isso significa que aqueles que acreditam na doutrina pré-tribulacionista são pessoas que fazem parte de um grupo que acreditam que o arrebatamento da igreja será antes da grande tribulação, tá? Por isso que é pré-tribulacionista, tá bom? Aqueles que acreditam no pós-tribulacionista são um grupo de pessoas que acreditam que o arrebatamento da igreja será depois da grande tribulação. Aí está a definição para o pré-tribulacionista e o pós-tribulacionista, tá? São grupos de pessoas que acreditam que a igreja será arrebatada antes ou depois da grande tribulação. Tá legal, gente? Mas eu tenho aqui uma afirmativa para dizer aqui em rápidas palavras, irmão Rony Santos. Primeiro, nós temos uma base, né, bíblica em que nós devemos acreditar no pré-tribulacionista, tá? A Bíblia defende essa verdade. Nós devemos acreditar no pré-tribulacionista ou no pré-tribulacionismo, tá? Que refere-se ao arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Tá legal, gente? Primeiro, livro de Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 29. Tem uma expressão ali, né, que diz assim: logo em seguida. Percebe-se que no capítulo 24, do primeiro versículo, Jesus está dizendo que aconteceria grandes desgraças, né, grandes catástrofes. Inclusive sobre isso nós comentamos no vídeo anterior, né? Mateus está escrevendo, através de palavras do próprio Jesus, que grandes desgraças aconteceriam, tá? Essas desgraças aconteceriam no período pré-tribulacionista, tá bom? Essas desgraças aconteceriam no período da pré-tribulação, tá bom? Apenas isso aí para você entender. E ele diz assim: logo em seguida. Aí no versículo 30, na parte A do versículo, ele diz assim: então aparecerá o Filho do Homem. Percebeu? Ele está dizendo que
Ele está dizendo que depois do período de pré-tribulação, Jesus, no versículo 30 do livro de Mateus, capítulo 24, Jesus apareceria nas nuvens. Construa esse pensamento aqui comigo, irmão Rony, e também todos os telespectadores. Haverá o período da pré-tribulação, tá? O período da pré-tribulação. Haverá terremotos, guerras, influências de homens, pai contra filho, filho contra pai. Haverá grandes catástrofes no período da pré-tribulação. Tá legal? Guarde isso. Grandes catástrofes no período da pré-tribulação. No período da pré-tribulação, até chegarmos à grande tribulação, há um espaço de tempo, tá? Dentro desse espaço de tempo é exatamente aonde Jesus vai aparecer. Note o versículo que diz: logo em seguida. Essa expressão, logo em seguida, faz-nos referência à pré-tribulação. Então são 3 tempos. Primeiro, chamado de pré-tribulação. Segundo tempo, arrebatamento da igreja. E terceiro tempo é chamado de grande tribulação. É por isso que as pessoas confundem muito. Elas confundem a pré-tribulação com a grande tribulação, que são coisas diferentes. Dentro da pré-tribulação, coisas acontecerá na terra, grandes desgraças, catástrofes, maremotos, enfim, coisas que eu citei, vão acontecer no período da pré-tribulação, tá legal? Dentro da pré-tribulação. Do período da pré-tribulação até chegarmos à grande tribulação, Jesus vem no meio, entendeu? Entre a pré-tribulação e a grande tribulação, Jesus vem no meio. É por isso que o texto de Mateus 24, versículo 29, diz assim: logo em seguida, ou seja, depois da pré-tribulação, Jesus aparecerá nas nuvens, tá? O texto está lá no versículo 30, que Jesus aparecerá nas nuvens. Aparecerá o Filho do Homem. Quando? Dentro do período depois da pré-tribulação e antes da grande tribulação. Percebe-se que há um tempo, né? São 3 tempos. O primeiro tempo, pré-tribulação, grandes catástrofes. Aí Jesus aparece no meio, tá? Entre a pré-tribulação e a grande tribulação. No meio, Jesus aparece para buscar a sua igreja. Então, se Jesus aparece no meio, né, da pré-tribulação e grande tribulação, se Jesus aparece no meio, isso refere-se ao arrebatamento da igreja, que obviamente acontecerá antes da grande tribulação, tá legal? Uma referência clara para isso está lá no livro de Joel, no capítulo 2 e no versículo 31, que diz assim: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o dia do Senhor. Antes que venha o dia do Senhor. A expressão antes que venha o dia do Senhor, dito por Joel em sua profecia, refere-se à grande tribulação. Ou seja, Joel está dizendo que antes da tribulação virá o dia do Senhor. E Mateus está dizendo que depois da pré-tribulação, né, virá o dia do Senhor. Então presta atenção. Se Mateus está dizendo que depois da pré-tribulação virá o dia do Senhor, e Joel está profetizando dizendo que antes da grande tribulação virá o dia do Senhor, o que isso significa? Significa que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação e depois da pré-tribulação. Entendeu? É isso aí, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido essa sentença e essa grande verdade. Como eu disse, esse é o nosso quadro Cid Brasa Responde.